Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Todos encontraram aí? Nós vamos anunciar a palavra de Deus nesta noite, pela graça e misericórdia do nosso Deus. Amém? Podemos fazer a leitura? Diz assim a palavra de Deus: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está escrito na minha e na sua Bíblia? Então pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Irmãos amados, Igreja de Deus, os visitantes nessa noite, quando nós saímos das nossas residências, quando nós saímos das nossas casas para buscar a presença de Deus, para escutar as palavras de Deus, a gente busca se alimentar com a verdade, sem máscara, sem mancha, sem mácula, sabe? Sem falsidade, sem mentira. A gente vem para adorar a Deus, para se alimentar com a palavra de Deus. A gente vem para sair saciado. Muitas das vezes a gente sai da nossa casa desesperançado, cheio de dúvida, sabe? Triste, oprimido, aflito. E a gente vem o quê? Para a casa de Deus, para que pelas palavras de Deus a gente tome um ânimo. Mas não só o ânimo para a gente trabalhar amanhã, para a gente ir para a casa do colega, do amigo, um ânimo para salvação. Um ânimo para a gente retomar a nossa caminhada em Cristo. A palavra de Deus fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Poxa, que glória, irmão. Eu não tinha escutado essa palavra ainda. Que bênção, que maravilha. Nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Irmão, então eu quero ficar nesse Jesus Cristo. Eu quero ficar no caminho de Cristo. Eu quero ficar na presença de Cristo, porque o mundo tem me condenado. O mundo tem me rejeitado. O mundo tem virado as costas para mim. Família tem me condenado, família tem me rejeitado, família tem virado as costas para mim. E se na palavra de Deus fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, meu amigo, é aqui que eu vou ficar. Esse sentimento devia sair dos corações das pessoas, aflorando para o lado de fora, irmão Edson. Se na presença de Deus não há nenhuma condenação, apenas salvação, liberdade, vida eterna, é aqui que eu quero ficar. Mas quando a gente começa a anunciar, pregar, falar de Jesus Cristo, muitos se escandalizam. Muitos fazem o que fizeram lá no passado com Jesus Cristo, em João capítulo 6, verso 60 em diante. Vocês já tiveram acesso a essa palavra, vocês podem meditar de novo. Jesus Cristo pregando, anunciando, trazendo esta palavra, trazendo esta libertação, essa justiça, que não havia nenhuma condenação para o povo que estivesse nele. O que o povo fez? Voltou as costas para Jesus Cristo, disse que o discurso dele era duro, que eles não podiam escutar e já não andavam mais com ele. Abandonaram Jesus Cristo pela verdade. Jesus Cristo não fez nada mais do que pregar a verdade. Jesus Cristo não fez nada mais do que abrir os olhos do povo e anunciar para eles como que fazia para alcançar o reino dos céus. E o que fizeram? Viraram as costas para ele. Jesus Cristo não deu um tapa, Jesus Cristo não deu um chute, Jesus Cristo não deu uma facada,
não deu uma pedrada, não fez nada disso para o povo. Jesus Cristo apenas pregou salvação. Jesus Cristo apenas pregou a verdade. Ele anunciou nele o caminho. Nele a verdade e nele a vida. E quem estivesse nele não seria condenado. Quem estivesse nele, está vendo? A pureza de uma criança se alegrando, né? Na presença de Deus. Isso é bom. Maravilhoso. Né? Nós deveríamos ter este mesmo sentimento. Tanto que a própria palavra de Deus fala que se nós não se convertermos como uma criança, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Então essa foi a pregação de Jesus Cristo. Que aqueles que estivessem nele não seriam condenados. Que a condenação estaria na vida daqueles que não quisessem a ele. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas tem um porém. Que não andam segundo a vontade da carne. Que andam conforme a vontade do Espírito. Quantas pessoas se denominam cristãs que andam nos caminhos de Cristo, mas ainda fazem a vontade da carne? Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Amém? Amém. Mas que não andam segundo a vontade carnal, mas que andam segundo o Espírito. Que andam segundo a vontade do Espírito. Que andam fazendo as obras do Espírito, que andam fazendo a vontade de Deus. Então Jesus Cristo foi entregue, preso, morto, crucificado por ensinar o homem como que se fazia para alcançar o reino dos céus. Aí você vê assim, puxa vida, né, irmão? Que coisa, né? Jesus Cristo foi preso, condenado, crucificado, morto, por ensinar o homem a alcançar um reino maravilhoso, um reino que nada se compara, um reino onde Deus habita. Mas o que as pessoas têm feito no dia de hoje, irmão, se não a mesma coisa? A gente prega, a gente anuncia, a gente fala, e as pessoas fecham os corações. A gente convida, né? Eu convidei alguém para usar droga? Eu convidei alguém para beber? Eu convidei alguém para matar alguém? Não. Eu convido as pessoas para vir para a igreja. E não somente para a igreja, vir para Cristo. Porque vir para a igreja, irmão, não adianta. A gente já tem que vir para Cristo. Para praticar as obras do Espírito. Então a gente convida as pessoas para o bem. E muitas das vezes nós somos o quê? Recusados, rejeitados. A gente, quando sai à rua para fazer a obra de Deus, a gente ouve cada tipo de coisa, sabe? Muitas pessoas revoltadas, por muitas das vezes também outros que se denominam cristãos dando mau testemunho. É o que mais a gente vê nos dias de hoje, sabe? Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quantos ministérios hoje existem? Quantas denominações hoje existem? Quantas igrejas hoje existem? E se dizem de Cristo, mas que ainda não abandonaram as obras carnais. A condenação vai sair da gente a partir do momento que a gente entrar na presença de Cristo e começar a praticar as obras do Espírito. Sabe por quê? Porque os que estão na carne, como nós lemos, não podem agradar a Deus. Os que andam segundo a vontade da carne, ele vai se inclinar para a vontade da carne. Aquele que fuma, ele vai se inclinar sempre para a vontade de fumar. Ele fuma um, ele vai fumar outro. Ele bebe um, ele vai beber outra. A pessoa vai sempre se inclinando para aquelas coisas, para a vontade da carne. Os que andam segundo a carne, inclinam-se para a vontade da carne. Mas os que andam segundo o Espírito, inclinam-se para a vontade do Espírito. Irmão, vamos no culto hoje, amém? Vamos. Irmão, vamos louvar hoje? Vamos. Irmão, vamos no monte hoje? Vamos. Irmão, vamos panfletar hoje? Vamos. Irmãos, vamos fazer a obra de Deus? Vamos. Por quê? Porque aquele que está na presença de Deus, está se inclinando para as obras do Espírito, vai sempre se inclinar para as obras do Espírito. Mas os que andam segundo a vontade da carne vão se inclinar para a vontade da carne. Bebe, fuma, joga, faz um monte de coisa e um abismo vai chamando o outro. Daqui a pouco a pessoa está até o pescoço, meu Deus, o que aconteceu? Porque nem percebeu, porque um abismo vai chamando o outro. Mas aí Jesus Cristo vem com suas palavras
convidando para um novo nascimento, como Cristo disse para Nicodemos que necessário era que ele nascesse de novo. Assim Jesus Cristo falou assim: você quer vir para a minha presença? Venha, mas você tem que mudar. Aquele velho homem você esquece, morre. Não tem condições de você me servir do jeito que você era. Por isso que hoje muitas das pessoas não me compreendem, mesmo dentro da minha própria família. Que nada, não precisa disso não. Paulinho era isso, aquilo, outro. Agora era mesmo, disseste bem, não sou mais. Quando eu estava com meus amigos no barzinho bebendo, eu era legal, eu era gente boa, eu era querido, vem aqui, vem acolá. Celular não parava de tocar, não parava de mensagem, vamos ali, vamos aqui. Aí hoje, cadê meus amigos? Cadê aquele que era meus companheiros? Amizade assim, irmão, na realidade nem quero. Só queria eu quando estava no mundo, agora não quer mais a minha amizade. Tudo bem, ninguém é obrigado a nada. Mas eu não largo Jesus Cristo. A palavra de Deus fala, irmão, que se nós amarmos mais a pai, a mãe, a irmão, a tio, a tia, a avô, a avó, mais do que a Deus, não somos dignos dele. Então muitas das vezes a nossa própria família coloca uma espada no nosso pescoço. A gente começa a dar passos para o lado do Senhor Jesus, aí vem assim: olha, desse jeito que você está agora não dá mais. Ah não, que é isso? Sai para lá, esse negócio velho, esse negócio antigo. Não, desse jeito ó, nem vem mais na minha casa. Tá? Porque você não bebe mais, não fuma mais, não quer saber de jogo mais, não mente mais, sabe? Não anda mais nos jogos mais, sabe? Eu falo, não, que isso, não, esse jeito aí não, pô, fala sério, né? Aí fala assim, puxa vida, né? Agora ninguém me quer mais por perto, né? Depois que eu comecei para a igreja, começaram a olhar com outros olhos para mim, ninguém mais me acha tão legal assim. Ah, irmão, acho que não dá pra mim, não. Eu acho que, poxa, todo mundo, o pessoal não gosta mais de mim, né? Falei, ó, em João 6,60 fizeram isso com Jesus Cristo, né? Falaram que o discurso dele era duro, não dava para escutar e voltaram atrás. Hoje falam a mesma coisa pra gente, que a nossa vida não é assim, que hoje é século 21, isso é passado. A palavra de Deus em Hebreus 13:8 fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Passou-se 2019 anos desde o momento que Cristo disse está consumado. E deu-se vigor ao Novo Testamento. E ele não mudou, as palavras dele não mudaram. O mundo mudou. O mundo continua em ascensão de mudança, sempre mudando, sempre criando coisas para distrair o homem e afastá-lo de Deus. Mas Jesus Cristo não mudou. Então não vai ter condenação para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, né? A inclinação da morte, a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha só a posição que a gente se coloca. A palavra de Deus fala que a inclinação da carne, aqueles que andam na carne, fazendo a vontade da carne, tornam-se inimigas de Deus. Assim como está escrito lá em Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quero não, eu não quero. Já estive por muitos anos na posição de inimigo de Deus, eu não quero mais não. É uma pessoa, você ficar na posição de inimigo do Criador, sendo que Ele te dá plena e totais condições de ser amigo dEle, filho dEle, irmão de Jesus Cristo, amigo de Cristo. Não, eu quero a presença de Deus. Eu quero ser amigo dEle, eu não quero ser inimigo dEle. Mas isso eu digo de mim, eu não posso dizer de ninguém. Eu não posso forçar a dona Nina a ser serva de Deus. As coisas não são por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz a palavra de Deus. Em João capítulo 16, a palavra de Deus fala que Deus enviou o mundo, o Espírito, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. É por meio da verdade, é por meio do Espírito que nós somos convencidos
do pecado, da justiça e do juízo. Eu não posso obrigar meu irmão, minha mãe, meu pai, meu sobrinho, eu não posso obrigar ninguém a servir a Deus, mas eu posso dizer de mim. E sei que essa palavra tem efeito. E se não tivesse efeito, não tinha ninguém aqui. Quando começou esse ministério, pela graça e misericórdia de Deus, era somente eu, minha esposa e minha filha, né? E se não tivesse efeito, não teria ninguém aqui nessa noite. Mas a palavra de Deus tem efeito sim, muitos vieram. Se todos aqueles que vieram tivessem permanecido, nós já tínhamos ido para outro lugar, porque aqui ia ficar pequeno, né? Mas permaneceu um povo. Porque a palavra de Deus tem efeito. Efeito de libertar, de consolar, de transformar, sabe? De dar vida nova restaurada. Então essa é a nossa esperança. Nós servimos a Deus com essa esperança. Nós servimos a Deus com a esperança de vida eterna, de abandonar o prazer da carne, de abandonar as obras da carne, de viver conforme a vontade do Espírito, para que nós alcancemos o reino dos céus. Eu já estive num momento da minha vida onde eu já frequentei igrejas que eu sentava, como vocês estão sentados assim, e as palavras de Deus para mim, sabe, dava aquele, não, esse negócio não é para mim não, né? Nada. Mas sabe por quê, irmãos? Porque a cobiça, a concupiscência do pecado, das coisas ruins, ainda estava em mim. O desejo por este mundo de não querer a transformação de Cristo ainda estava em mim. Uma certa feita, eu fui convidado num casamento, numa igreja, eu sentei no último banco e não aguentei ficar, acho que 10 minutos dentro e fui embora. Sabe que nada, isso não é para mim não. Mas quem me convenceu não foi ninguém, irmão, foi o Espírito de Deus. Sabe? E eu sei que a palavra de Deus tem efeito. Você conhece a verdade e a verdade te liberta, porque quem te liberta, quem nos liberta é Cristo. Jesus Cristo convence, o Espírito de Cristo convence. Por isso que hoje nós temos aí, né, o nosso pequeno ministério para a gente congregar, porque teve pessoas que veio. Teve pessoas que foram convencidas pelo Espírito Santo. Pessoas que estão congregando conosco na terça, na quinta, no domingo. Por quê? Porque não querem mais fazer a obra da carne. Porque não querem mais andar segundo a vontade da carne, mas segundo a obra do Espírito, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. A palavra de Deus fala aqui mesmo em Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Jesus, este tal não é dele. E andando conforme as obras da carne, nós andamos como inimigos de Deus, né? Então, Deus convoca nesta noite, né, a uma reconciliação. Deus convoca nesta noite ao povo que quer possuir o reino dos céus a andar segundo as obras do Espírito, a mudar, né, a deixar que Deus mude, a deixar que Deus transforme, a deixar que Deus limpe, que Deus purifique. Mas veja bem, não pense que a presença de Deus assim como a gente fala, é aquele mar de rosas. A presença de Deus é dificuldade. A presença de Deus é luta. A presença de Deus é você chegar e falar assim: olha, me reconciliei com o Senhor e a partir de hoje eu não vou mais fazer isso nem aquilo. Não, isso, né? Aí você vai começar a passar as coisas que a gente passa, sabe? Porque você não quer mais andar segundo a vontade da carne. Olha, não, a partir de hoje eu não quero mais bebida, eu não quero mais cigarro, eu não quero mais jogatina dentro da minha casa, porque agora eu sou uma serva de Deus. Aí, sabe o que vai acontecer? Ai, que negócio velho, que isso? Aí aqueles que se diziam ser seu amigo, você vai conhecer quem é seu amigo de verdade. Aí você vai conhecer Cristo, o único amigo que não vai te abandonar. E os servos de Deus que vão sempre estar ao seu lado. Mas aqueles que diziam ser seu amigo, não vão nem querer passar perto de você. Né? Então fiquem com essas palavras, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixem de meditar na palavra de Deus. Né? Vamos andar, igreja, conforme a vontade do Espírito, e não conforme a vontade da carne. A carne
cobiça contra o espírito contra a carne, para que nós não façamos o que queremos. Mas Deus nos dá plena e totais condições de vencer a vontade da carne. A carne quer mesmo. Você acha que nós não somos tentados? Né? A gente passa ali, tá aquela rodinha ali, aquele calor danado lá, com aquela cervejinha gelada aí. Você acha que a carne não cobiça? Cobiça aquilo. Cobiça. Mas você não vai. Você não vai, porque você bota a sua carne em servidão, porque hoje faz a vontade do Espírito. Você acha que não dá vontade, irmão? Você acha que não vem aqueles desejos, daquelas coisas do passado, sabe? De você não ficar calado numa afronta, sabe? Vem, mas a gente tem que vencer isso, praticando as obras do Espírito e não as obras da carne. Amém? Amém. Então vamos se pôr de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus Cristo. Que as palavras do Senhor não caiam no esquecimento. A própria palavra de Deus fala para que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Tiago 1:22. Só escutar não adianta. Só vir para a igreja não adianta. O que vai nos justificar perante Deus, perante Jesus Cristo, é a prática do Evangelho. Amém? Então vamos orar a Deus, agradecer a Ele por mais esta noite, pela palavra, que Deus abençoe a presença de vocês, as duas irmãs aqui, que vocês possam voltar para a casa de vocês com algo diferente nos vossos corações, porque a palavra de Deus é que convence, é a que transforma e é a que liberta. E os outros irmãos que congregam conosco, que Deus abençoe também a presença de cada um, que possa levá-los em paz e segurança até a casa e residência de vocês, amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, eterno Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, do mar e das águas e de tudo quanto neles há. Obrigado, Senhor, por mais esta noite na Tua presença. Obrigado por mais este culto onde o Senhor se fizeste presente, porque disseste em Tua palavra que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente no meio deles. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Senhor amado, pelo fôlego de vida. Venha libertar, Senhor amado, aqueles que necessitam de libertação. Convence pelo Teu Espírito Santo, Senhor amado, do pecado, da justiça e do juízo, acrescentando ao Teu povo aqueles que se há de salvar. Que toda enfermidade, Senhor, que toda tristeza, toda dor, tudo aquilo que não é procedente da parte do Senhor, que seja repreendido agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça, a paz e o amor do Senhor esteja presente na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.